No trabalho de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os procedimentos para cadastro de produtos e respectiva incidência tributária. Eu sou da turma de Laboratório de Práticas Fiscais e Trabalhistas. Para iniciar, primeiro a gente vai lá no nosso domínio escrita fiscal e vai procurar a parte que trata dos produtos. Então, nesta opção, será possível cadastrar os produtos para que os mesmos eles sejam utilizados em lançamentos de notas fiscais, tanto de entradas quanto de saídas, e também para a emissão do livro de inventário. E para cadastrar os produtos, a gente vai seguir da seguinte maneira. No menu Arquivos, na opção Produtos, a gente vai abrir a janela Cadastro de Produtos, como essa primeira imagem colocada. E caso não haja produto cadastrado, entrará automaticamente no modo de inclusão. Caso contrário, a gente clica no botão Novo para incluir um novo produto. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial, caso seja necessário, a gente pode alterar. No campo Identificador, a gente vai informar o código de identificação do produto. No campo Descrição, a gente vai informar uma descrição para o produto. E este cadastro é composto por 7 guias, e essas guias a gente vai detalhando aos poucos, de acordo com o que a gente precisa, o que a gente deve utilizar, a gente vai fazendo o detalhamento. Nessa segunda imagem, ela fala um pouquinho sobre o valor unitário. Então, a gente vai clicar no botão Incluir, para incluir o valor unitário do produto. E nessa coluna Data, a gente vai informar a data do cadastro do valor unitário do produto. Na coluna Valor Unitário, vamos informar o valor de cada produto, ou seja, o valor unitário do produto. Vamos clicar no botão Excluir para excluir um valor informado e no botão OK para salvar as informações cadastradas. E caso a gente queira cancelar, a gente volta na janela Cadastro de Produtos. Depois disso, a gente vai para a Guia Impostos, que é essa guia que fala sobre o PIS/COFINS. Nessa guia, a gente pode criar novas vigências para o produto de acordo com o cálculo e configurar as subguias geral, entradas, saídas, PET para serem realizados no lançamento na nota de cálculo. Então, aqui a gente tem a opção Nova Vigência para informar uma nova vigência de produto, excluir vigência, caso queira excluir alguma vigência cadastrada indevidamente. A gente vai clicar no botão Consultar para consultar todas as vigências cadastradas. Campo Vigência a primeira vigência, ela será criada automaticamente na data do cadastro do produto. No campo Descrição, na atualização, o sistema ele será informado automaticamente a descrição, vigência inicial, caso esteja informado uma nova vigência, conforme descrição para informar essa nova vigência. Então, dentro desse domínio escrita fiscal, a gente tem muitos passos que a gente deve seguir para poder fazer detalhadamente, de forma correta, os processos que a gente precisa. Então, aqui no caso, a gente está falando de produtos, então a gente tem que sempre utilizar da maneira correta para que não corra, né, erros, pois esses erros lá na frente pode ser que eles dão diferença, né? Então é importante que a gente faz da melhor maneira possível. E nessa segunda tabela, nessa segunda foto, a gente fala sobre a guia SMS. E nessa guia, nós vamos informar o CST, o CSOSN de entrada e saídas do produto para serem utilizados no lançamento das notas e no cálculo do ICMS. Então, a gente tem aqui o campo que a gente fala de entradas e saídas. Então, tem o código, tem a identificação, tem a descrição, ali no caso do produto 1. Os impostos, aí a gente vai colocar a vigência inicial, qual que foi a entrada, qual que foi a saída. Então, ali
Na entrada, a gente seleciona o código de situação tributária e o código de situação da operação no Simples Nacional para o Imposto ISMS. Na saída, a gente seleciona o código da situação tributária e o código de situação da operação no Simples Nacional para o Imposto ICMS. Tem o campo alíquota, então, nesse campo alíquota do ICMS, tem a opção tabela. A gente vai selecionar a tabela de alíquota interestadual de ICMS, que será utilizada pelo produto. E para consultar essa tabela, a gente vai clicar nesse botão 3 pontinhos que aparece do lado para abrir a janela da tabela de alíquota interestadual de ICMS. Então, ali é uma tabela bem grande, né? Composta de bastante coisa. Então, caso a gente já não saiba, a gente entra nela para poder pegar o dado necessário da tabela, então seja qual que é a alíquota interna ali, como colocar 17% para a gente poder utilizar. Nessa outra tabela, a gente fala sobre o guia IPI. Nesse guia IPI, a gente vai informar o CST de entradas e saídas do produto para serem utilizados no lançamento das notas e no cálculo do IPI. Então, ali a gente tem o código, o identificador, a descrição. Aí, na guia geral desse caso, a gente fala sobre o campo CST entradas, que a gente seleciona o código da situação tributária para o imposto IPI. No campo CST saídas, a gente seleciona a situação tributária para o imposto IPI. Tem o campo de recolhimento, que a gente seleciona o código de recolhimento para o imposto de IPI. O campo periodicidade será demonstrada a periodicidade do código de recolhimento selecionado. Aí a gente tem o campo alíquota, que a gente informa a alíquota de IPI para o produto. Aí, seguindo isso, a gente vai para essa outra ilustração colocada nessa outra tabelinha, que ela vai falar um pouquinho sobre a Guia Simples Nacional. Nessa Guia Simples Nacional, a gente vai informar se a empresa do Simples Nacional é sujeita à tributação monofásica de PIS e COFINS. Então, essa guia ela somente ficará habilitada quando nos parâmetros da empresa, na Guia Simples Nacional, a subguia Opções, ela tiver selecionada a opção possui produto com tributação monofásica ou substituição tributária de PIS e COFINS. Aí, caso isso aconteça, vai aparecer essa guia. Então, a gente seleciona a opção produto sujeito à tributação de PIS e COFINS com incidência. E no campo ao lado, a gente seleciona a opção correspondente, informando se o produto ele está sujeito à tributação monofásica ou à substituição tributária. Passando essa, a gente vai para essa outra guia, que é a guia Substituições Tributárias, ECF. E nessa guia a gente vai incluir as informações cadastrais do cálculo de substituição tributária. Aqui a gente tem alguns dados, então a gente vai selecionar o quadro Informar a situação tributária guia estoque, que é o ECF, e no campo Situação Tributária do ECF, a gente vai selecionar a situação tributária do produto, a alíquota ou ISS, informe a alíquota de tributação do ISS ou do ICMS. Passando isso, a gente vai para Guia Substituição Tributária, que é essa segunda guia colocada, e nessa guia a gente vai incluir as informações cadastrais do cálculo da substituição tributária do produto. Dentro dessa guia, a gente vai colocar no campo base de cálculo ST, a base de cálculo correspondente ao produto que está sendo cadastrado. No campo porcentagem da redução da BC-ST, a gente vai informar o percentual de redução da base de cálculo da substituição tributária. No campo porcentagem da margem do valor adicional ST, a gente vai informar o percentual da margem do valor da substituição tributária.
O campo valor unitário, ele somente ficará habitado quando no campo base de cálculo ST estiver selecionada a opção pauta, ou seja, valor. No campo valor unitário, a gente vai informar o valor unitário da substituição tributária. No campo código de recolhimento, a gente vai selecionar um código de recolhimento correspondente ao produto. Passando isso, a gente vai para a guia FC Pobreza, que é essa guia colocada. E nessa guia a gente vai incluir os percentuais para o cálculo do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FCP, para cada estado. Então, essa guia ela somente estará habilitada quando na guia Imposto dos Parâmetros estiver informado o imposto 146 FCP. Então, essa guia colocada aí na primeira tabela. Então, ali para a gente selecionar o quadro, calcular Fundo Estadual de Combate à Pobreza e para informar as alíquotas para o Fundo de Combate à Pobreza. A coluna código ela será preenchida com o código sequencial. A coluna UF favorecida, elas serão listadas todas as unidades de federação. Na coluna alíquota do imposto, a gente vai informar a alíquota do imposto para cada estado. Depois disso, a gente vai para a guia Unidades Comercializadas, que é essa segunda. E para essa guia, caso ela esteja habilitada, será necessário que a opção unidade inventariada diferente da comercializada esteja selecionada. Na guia Unidade Comercializadas, a gente pode informar o valor de conversão para ser utilizado no cálculo de movimentação de estoques, que é essa segunda aqui. Então, no campo unidade inventariada será preenchido automaticamente com a unidade inventariada informada na guia geral. Unidades na coluna, a gente clica no botão incluir para definir a unidade comercializada. A unidade, a gente define a unidade correspondente, a descrição será preenchida com o nome referente à unidade selecionada. O fator de conversão, a gente informa o fator de conversão correspondente. Clicamos no botão excluir para excluir a linha indicada. Feito isso, a gente vai abrir a guia informativos. E nessa guia informativos, a gente fala sobre o guia SPED, que a gente informa os dados referentes ao informativo SPED. Tem a DFN, tem a DACOM, então a gente preenche de acordo com as necessidades, de acordo com o que a gente precisa mesmo. Depois, a gente abre essa outra telinha, que é a guia Conta Contábil. Nessa guia, a gente utiliza lá no quadro Posse de Produtos, o campo caso, né? Em seu poder, em poder de terceiros em seu poder. Então, ali vai utilizando de acordo com o que necessita, informando, né? No caso, em seu poder, a gente vai informar a conta contábil de estoque em seu poder. Em poder de terceiros, a gente informa a conta contábil de estoque em poder de terceiros. De terceiro em seu poder, a gente informa a conta contábil de estoque de terceiros em seu poder. Nessa outra guia, a gente fala um pouquinho sobre guia arma de fogo, que é essa primeira guia colocada, que ela vai ser utilizada ali, por exemplo, o tipo. Então, no campo tipo, a gente seleciona se a arma é de uso restrito ou de uso permitido. No campo descrição, a gente informa a descrição completa da arma de fogo. Mas nessa guia arma de fogo, a gente vai informar os dados referentes ao produto, caso na guia geral, no campo tipo, seja escolhida a opção arma de fogo, conforme a gente mostra nessa imagem. Então, essa guia ela somente ficará habilitada quando no campo tipo da guia geral estiver selecionada a opção arma de fogo. Então, caso essa opção ela não esteja selecionada, a gente não vai utilizar essa guia, não vai fazer uso dela no caso.
Aí depois disso, a gente abre essa guia saldo final. Então, nessa guia saldo final, a gente vai informar os dados referentes ao saldo final conforme a gente mostra aqui a seguir. Então, a gente clica no botão incluir para informar o saldo final de um determinado produto. Na coluna data, a gente informa a data do saldo final do produto. Na coluna quantidade, a gente informa a quantidade final do saldo do produto. A coluna valor unitário será preenchido automaticamente com o valor no campo V unitário da guia geral. A coluna valor final ela será preenchida automaticamente pelo sistema baseado nas informações da coluna valor unitário, multiplicado pela quantidade informada na coluna quantidade final. Na coluna ISMS recuperável, a gente informa o valor do ISMS recuperável. Essa outra guia que se abre, quase já finalizando, é a guia INSS Receita Bruta. Então, ela somente estará disponível quando nos parâmetros da empresa, na guia geral, subguia federal, subguia INSS Receita Bruta, no quadro Atividades, estiverem selecionadas uma das opções, indústria, comércio ou demais serviços. Então, nessa guia INSS Receita Bruta, o usuário, ou seja, nós usuários podemos configurar os sistemas para calcular o INSS Receita Bruta, que é essa colocada. Então, a gente tem o quadro produto relacionado, nos artigos 7 e 8 da Lei 12.546 de 2011, para habilitar a opção incluir. Então, a gente clica no botão incluir. Clicando no botão incluir para informar as atividades do produto, na coluna código, a gente informa o código da atividade correspondente. Na coluna descrição, será demonstrada a descrição da atividade referente à coluna anterior. Temos a coluna alíquota, que informa a alíquota correspondente à atividade informada. Quando na coluna código for informado um código diferente de 99999999, será preenchido automaticamente conforme o código da atividade informada. Aí temos a coluna vigência inicial e vigência final, que será demonstradas automaticamente as datas conforme o código da atividade selecionada. A gente clica no botão excluir, caso queira excluir alguma atividade que foi informada. E depois temos as guias importações. Para que essa guia importações ela esteja habilitada, o quadro importar movimentos de produtos da janela de configuração, importação, nota fiscal, ele deve estar selecionado. Então, aqui, nessa guia importações, nós, usuários, poderemos configurar a importação dos produtos de acordo com o produto da nota do portal da nota fiscal eletrônica. Então, aqui a gente tem o código, tem o identificador, tem a descrição, tem todos os dados correspondentes para a gente poder preencher da maneira adequada. Bom, para finalizar, para compor esse trabalho, eu utilizei o Manual Domínio Sistemas, o domínio escrita fiscal, neste caso. Muito obrigada.